Boa noite a todos, amigos e amigas, conselheiros, diretores, coordenadores regionais e, sobretudo, membros filiados do IBDD. Sejam bem-vindos a mais uma esperada live Jusdesportiva do nosso Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, ocasião em que teremos a grande oportunidade de receber o Dr. Caio Medawar, membro filiado e autor da coluna Jusdesportiva, que discutiremos na data de hoje. Vamos aguardar aqui o Dr. Caio fazer a solicitação. A propósito, é importante relembrar que a live ela está inserida dentro de um projeto da coluna Jusdesportiva do IBDD, e que consiste na publicação semanal, aliás, são 2 publicações por semana dos artigos práticos e profissionais disponíveis no site do IBDD. Fica aqui o site para quem ainda não acompanha, é o www.ibdd.com.br e que reputando, o Caio está meditando a Selma, reputamos muito importante para reflexões e debates jurídicos e esportivos, servindo este bate-papo justamente para promover a interação entre autor e o nosso público. Vale recordar também que as publicações na coluna Jusdesportiva do IBDD elas são restritas para fazer as publicações, né? O Dr. Caio aqui entrou. Vamos ver. E para a publicação de artigos são exclusivas para membros filiados do IBDD, de modo que aproveitamos para deixar aqui o convite, né, para quem ainda não conhece o Instituto e as vantagens de filiação. Será um prazer tê-los conosco. Vamos lá, vamos ver aceitar. Caio, adiciona. Aguardar aqui Ô, Caio. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu Perfeito. aumentar o som aqui. Perfeito. Estão me ouvindo bem, né? Sim, perfeito. Caio, boa noite. Fiz aqui uma breve introdução para quem já está nos ouvindo sobre o IBDD, sobre a coluna, né, dessa iniciativa do IBDD, da coluna semanal. São 2 artigos por semana e queria já dizer que é um prazer, né, estar aqui hoje na função de entrevistador, digamos assim, com você. Para mim é uma honra e uma alegria quando eu vi o artigo publicado ontem e eu vi naquela escala que eu seria o entrevistador. Para mim foi uma satisfação enorme e já deixo aqui o meu registro pelo prazer em recebê-lo. A gente está aqui com o Dr. Caio, que o tema vai ser o desenvolvimento da justiça desportiva, um assunto que o Dr. Caio conhece muito bem, durante muito tempo atuando na Procuradoria, foi subprocurador do STJD do futebol, né, hoje é o procurador-geral do TJD antidopagem, né, uma vasta experiência. Então, Dr. Caio, fica aqui esse registro que era necessário ser feito e passo a palavra para suas considerações iniciais. Muito obrigado aí, Rafael. A honra é minha, né? Você tem aí se destacado bastante aí nas lives, escreveu um artigo muito bom, a gente até discutiu um pouquinho antes, né? Eu era perseguido já por um bozano, né? Que era o Juliano no STJD, quando ele defendia os árbitros. Ele foi para outra função e aí me arrumaram mais um bozano aqui agora no IBDD. Mas as colunas estão sendo muito bem conduzidas, né? E a gente vai ter, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter trabalho para mandar um abraço para todo mundo aí, a Selma, a Maria Fernanda, a Solange, a Fernanda Bini. E assim, a justiça desportiva, acho que a maior parte de nós que atua por paixão, né? Atua porque a gente gosta e a gente estuda e a gente tive aí alguns bons professores na justiça desportiva, né, além do Paulo Schmidt, que é o procurador-geral, sou subprocurador-geral, né, da Justiça Desportiva Antidopagem, mas ele foi meu chefe lá no futebol, e tantos outros, né, Marcílio Krieger,
Heraldo Canhoca. Então, a gente tem muita gente aí com a gente na Justiça Desportiva. E quando a gente tem uma oportunidade de dar um passo à frente, colaborar para melhorar a justiça desportiva, a gente tem que fazer todo o esforço, né? E a minha coluna, na verdade, era essa tentativa. Trazer algumas ideias que não são novas, não são necessariamente minhas, né? Para as pessoas discutirem, né? Para tentar trazer aí um pouco de luz para esse tema. Não, perfeito. Como o Caio já Essa antecipou... política é na casa dele, viu? Aqui tá Na tranquilo. rua. Passou. Era ambulância. Deixa aqui, já faço o registro, como o Caio falou, hoje a gente vamos dar conta de agradecer a todos os participantes. Já viu o Dr. Gustavo Delbin, ex-presidente, atual conselheiro do IBDD, já fica aqui o registro, a Mari também, a Chamelé, do qual tenho o prazer de dividir algumas conduções das lives. E Caio, fica aqui a primeira questão. Por que discutir a justiça desportiva? Fica essa primeira indagação. Bom, a gente tem que discutir primeiro porque a gente tem um mandamento constitucional de instaurar uma justiça desportiva. Então, quando a gente pensa, né, em STJD, TJD, Tribunal de Justiça Antidopagem, quando a gente ouve muitas vezes a imprensa falando que tem que acabar com essa palhaçada com o tribunal, né, não tem como acabar. Né? A gente tem a justiça esportiva institucionalizada, faz parte, é uma instituição, né, do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a justiça desportiva é uma instituição, é um tribunal não judicial, de natureza desportiva, constitucional, né, não é administrativo, ele tem a sua natureza própria, a sua autonomia. Então, quando a gente discute uma justiça desportiva, instrumentos eficazes, modelos eficazes, efetividade, decisões fundamentadas, especialização dos membros, né, a gente está buscando, fazendo com que essa justiça constitucional, essas decisões que nós, da justiça desportiva, né, todos nós defendemos que o judiciário não deve entrar no mérito, não deve se imiscuir nisso, né, essas decisões elas só poderão ter essa blindagem, se é que, né, para quem, como nós, acha que realmente existe, se elas forem adequadas, se elas forem técnicas, se o tribunal tiver formado de acordo com a legislação, se ele atenda, né, as indicações. Então, quando eu menciono na coluna algumas modalidades em que as questões disciplinares são decididas na hora da prova por comissários e coisa e tal, a chance de uma decisão dessa ser levada para a justiça comum é muito maior do que uma decisão do STJD do futebol, que, como eu disse, tem uma estrutura, tem um encadeamento, e quando a decisão é bem fundamentada, a chance dela ser contestada na justiça comum ela é muito difícil, né? Só ver o caso da Portuguesa. Todos os argumentos, a decisão era muito técnica, o caso da anulação dos 11 jogos, eram decisões muito técnicas. Então, nesses casos, você vai inibir, inclusive, a justiça comum de mexer nisso. Né? A gente consegue ter essa noção de estruturação. A partir do momento que a gente trata a justiça desportiva com desdém, como eu vejo muitas vezes, quando a gente indica qualquer pessoa, quando a gente julga de qualquer jeito, já esperando para poder ir tomar o chopp depois do julgamento, que hoje em dia não dá mais, né? Só se tiver uma chopeira em casa, a gente diminui, a gente gera uma insegurança jurídica para o direito desportivo, para o sistema desportivo. Então, quando a gente fala muito em segurança jurídica, a gente está falando agora discussão de MP, então a justiça desportiva estruturada e funcionando, ela vai garantir a segurança jurídica das competições, ela vai garantir a segurança jurídica do resultado desportivo. Então, é fundamental essa discussão, é fundamental que quando a gente tem uma decisão da justiça desportiva, concordando ou não com ela, que ela seja uma decisão técnica, uma decisão baseada em norma desportiva. Não tem nada mais triste do que a pessoa decidir com base em direito penal, porque a gente não precisa, a gente tem tudo no direito esportivo. Tudo dentro dos códigos. Então, essa situação,
essa adequação que a justiça desportiva tem que ter para todas as modalidades, já que ela é obrigatória, ela é fundamental na nossa discussão. Perfeito. E muito mais até quando, para quem não tem talvez tanto o contato com a justiça desportiva, a gente até sabe a celeridade que o processo, o procedimento ele é feito por conta de uma competição, né? O procedimento desportivo ele necessita, a gente tem as possibilidades de campeonatos em tiro curto que a gente fala, que são inferiores a 20 dias, a necessidade de se adequar ao procedimento e imagina a complicação e a dificuldade que seria sair da justiça desportiva e levar para uma justiça estadual, por exemplo, para resolver essas questões puramente disciplinares, né? É importante deixar essa questão. E mesmo questões de competição, né? A gente teve uma fase lá no STJD do futebol em que havia discussão em alguns campeonatos regionais sobre quem é o vice-campeão. Então, uma coisa que é decidida em meses, às vezes na justiça esportiva, demora anos, né? Quanto tempo demorou? Ainda hoje a gente discute o título de 87, imagina, né? Como é que Nossa. Isso na justiça esportiva é relativamente rápido. Isso faz essa diferença, né? A gente vê na época que o presidente da STJD era o Dr. Rubens Aprobato Machado, a gente tinha muitos eventos com ministros do Supremo, com ministros do STJ. Hoje a gente tem também, mas havia tanto o ministro Gilmar Mendes como o ministro Lewandowski que diziam que era impressionante como a gente conseguia julgar processos complexos com celeridade, né? E é pela estrutura, só que a gente não consegue fazer melhor por conta do amadorismo, por conta de não ter em todos os tribunais estrutura, gente comprometida, né? Então, acho que a gente tem que dar esse passo à frente. Perfeito, cara. Tenho que fazer aqui um registro, Dr. Cristiano Possildi, também membro do IBDD, contribui com as suas colunas, já tive o prazer também de participar da live com ele, Dr. Milton Jordão, um forte abraço, e também Dr. João Guilherme. É um prazer vê-los por aqui, ver tanta gente, e a presença de conselheiros, diretores, coordenadores regionais do IBDD é muito importante. Aliás, vemos também muitos membros filiados presentes, é muito bacana. Dr. Caio, já trouxe já acabou servindo como um gancho esses problemas que às vezes os tribunais acabam ocorrendo, e quais seriam os principais problemas da justiça desportiva atualmente? O que poderia citar? Bom, eu acho que o principal problema hoje é a justiça ser não profissional, né, ser amadora em maior ou menor grau, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a questão de manipulação de resultados, com uma série de situações. Então, mesmo no futebol, que a gente tem uma disputa grande pelo espaço nos tribunais, a gente, eu entendo que seria muito importante que fosse uma atividade remunerada, uma atividade profissional, né, até pelo número das cifras que se discute, né, e do ponto e mesmo para as outras modalidades que talvez não tenham essa estrutura para se profissionalizar, a gente tem um problema de estrutura dos tribunais, né? Os tribunais, muitas vezes, ou por falta de recurso, ou por falta de interesse das entidades, a gente não tem, muitas vezes, uma secretária dedicada que entenda do código. Eu estava, outro dia, numa aula que eu dei para o grupo de estudos do pessoal da PUC, mandar um abraço aí para o pessoal dos grupos de estudo, e um dos secretários do STJD ali do futsal estava participando, o Ricardo. E assim, o Ricardo ficou um ano, aí ele ia para o exterior, então assim, quando ele começou a aprender como funcionava, ele era estagiário, óbvio, ele saiu, né? Então são poucos os tribunais que têm um secretário dedicado, um secretário, então às vezes os próprios membros do tribunal têm que secretariar, fazer ata, organizar o processo. Então, assim, você vai juntando esse tipo de uma coisa na outra,
e a gente começa a ter atraso em julgamento, a gente começa a ter denúncia que muitas vezes não traz todos os elementos, ou então a gente tem casos complexos em que o auditor não tem tempo de ler antes, então ele chega para julgar na hora, porque ele teve uma audiência, porque ele teve um compromisso. Então, isso eu estou falando das pessoas que são comprometidas, né? Das pessoas. Porque tem gente que está nos tribunais porque quer estar, porque gosta, porque tem status, porque é legal, né? Então, esse tipo de situação prejudica hoje bastante, né? Eu menciono na coluna uma situação que a gente teve no tribunal da CBDA, né, no Tribunal dos Esportes Aquáticos, né, então o julgamento era no Rio de Janeiro, com auditores de fora, eu tinha ido de fora, o advogado da defesa tinha ido do Rio Grande do Sul, ou seja, tinha um custo de todas as partes naquele julgamento, e um dos auditores, a gente tinha só o quórum mínimo, e um dos auditores não chegou, e o pessoal ligando, não, porque eu tenho um compromisso, eu não vou conseguir, tivemos que ligar para outro, que teve que desmarcar um compromisso para correr. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Por quê? Porque tem pressa, porque a gente tem prazo, questão das competições. Então, assim, eu dei alguns exemplos, mas eu acho que esses problemas, né, são problemas que parecem pequenos, mas que vão se acumulando, né? Então a pessoa é voluntária e aparece muito trabalho no escritório, ou o escritório arruma um emprego que não libera você, e você tem que mudar, e é pior na Justiça Desportiva Antidopagem, porque as nomeações todas têm que passar pelo Conselho Nacional do Esporte. Então, assim, se amanhã eu resolvo que eu não quero mais, saio da procuradoria, saio eu, João Guilherme vai fazer uma cirurgia, não sei o quê, fica com um pouco procurador, né? E como é que você tem que esperar uma reunião do Conselho Nacional do Esporte? Então, assim, a gente precisa ter um respaldo maior nos tribunais para que os julgamentos sejam mais profissionais, né? Essa é a ideia. Perfeito, Caio. A gente acaba sempre, claro, o futebol acaba puxando fila, né? A gente observa o futebol, que acaba sendo o esporte mais consumido, mais praticado no Brasil e o que movimenta as maiores cifras, né? Então a gente é acostumado a acompanhar o STJD do futebol, mas no seu artigo é importante essa referência porque não é os STJDs, os tribunais de justiça esportiva, não é só futebol, né? Cada modalidade acaba tendo a sua, então a dificuldade que não, como você muito bem falou, não somente tem tribunais que é difícil até de fazer quórum, até de encontrar jogadores, auditores, e essa questão da profissionalização, a gente vai ver um exemplo agora, por conta do afunilamento por conta do calendário, jogos quarta e domingo das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, a gente pode ver aí jogos, são coisas de 120 jogos por semana, sem contar a Copa do Brasil. Uma loucura, e para fazer denúncias bem feitas, bem estruturadas, com análise da súmula, às vezes análise de imagem, né, e os auditores todos conseguirem ler os processos previamente, é um trabalho grande mesmo. Realmente. Vai ser colocado a prova, a xeque. Faço aqui bastante pessoas participando do IBDD. Vejo a doutora Júlia Gelli, do qual, sem o seu esforço e o seu empenho, assim como a doutora Mari empenham nessa live, deixo aqui o meu registro. A doutora Luciana Lopes também. É muito bacana ver membros, conselheiros, diretores do IBDD participando, é um prazer. Inclusive, a doutora Luciana, ela é procuradora do STJD do hipismo, e que pese ela ser uma grande crítica das procuradorias, às vezes que eu participo dos tribunais, mas eu li uma denúncia dela outro dia, ela é bem mão pesada também, viu? Olha, eu vou pôr ela na minha lista aí de possíveis procuradores, viu? Fica o registro já, doutora Luciana. E doutor Caio, trazendo essa... Claro que seria viável implementar uma justiça desportiva profissional, né? A gente observando agora as particularidades, assim, mas
por conta dessa demanda, da necessidade, da velocidade que a justiça desportiva ela demanda, e essas problemáticas que você trouxe relacionadas a trabalhos paralelos que é necessário ser feito, você vê como possível essa implementação? Sim, eu vejo como possível porque primeiro porque a gente sabe da possibilidade de compartilhamento de tribunais, né? Então, se a gente sair do âmbito do futebol, mas em geral, se a gente for olhar pelos números, né, do investimento que existe no esporte, de dinheiro de lei PIVA, do dinheiro sem tudo isso, eu não estou falando nem de futebol ainda, hein? A gente vê que tem dinheiro suficiente, né? Então, a gente, né, entende que há uma possibilidade, né? Vou dar dois exemplos, né, singelos, por exemplo, no STJD do atletismo, durante um bom período, a gente recebia uma meia diária, acho, era um valor baixo, sabe? Mas era, acho que R$ 140, uma coisa assim. Pô, mas R$ 140 te paga um jantar, te paga o combustível, né? Assim, não é, obviamente, a profissionalização. E quando a gente vai para Brasília, no Tribunal Antidopagem, a gente recebe meia diária também, já é um valor mais alto porque tem que pagar. Lógico, isso não remunera, mas você vê como é possível fazer algum tipo de pagamento que não precisa ser também exorbitante, né? Mas vai melhorar. Agora, quando a gente vai falar de futebol, vai falar de modalidades que têm mais dinheiro, o futebol, se a gente for olhar hoje a estrutura do futebol, a gente tem um STJD formado por voluntários, e aí a gente tem na estrutura da CBF a CNRD, que, salvo engano, os membros são remunerados. A CNRD tem um secretário dedicado, o Rafael Fachado, não vi se ele entrou, mas ele é dedicado, especializado naquilo, e o recurso dos casos da CNRD vão para um tribunal arbitral, né, que também é remunerado, né? Você tem um custo naquele tribunal arbitral. Então, no próprio futebol, nós temos estruturas de resolução de litígios esportivos, né? No caso da CNRD, não, é óbvio que aí tem a questão de competência, né? Ele tem uma competência distinta do STJD, mas é uma estrutura que é remunerada, né? E que de uma certa forma funciona. A gente tem da mesma forma alguns tribunais que têm comitês de ética também remunerados. Então, não há necessidade de ser um salário de desembargador para a justiça desportiva. Mas dentro de uma... que assim, a gente pensando, óbvio, dentro da estrutura atual, é muita gente para ser remunerada dentro de uma estrutura. 9 membros do pleno, 5 de comissão disciplinar, mais procuradoria. Tudo bem, isso pode ser um impeditivo, mas, assim, formalmente não existe um impeditivo, né? Eu não entendo que a redação da Lei Pelé impede a remuneração de auditores. Então, não há impedimento na legislação de se estruturar de uma maneira mais profissional a justiça desportiva. Evidentemente que se houver uma alteração legislativa que crie uma estrutura mais adequada para isso, pode ser melhor, ou que permita, e eu não vou ser também ingênuo de querer que todas as modalidades tenham tribunais profissionais, porque eu sei que não vai acontecer. Mas eu acho possível, acho que, sim, falta vontade mesmo, né, das pessoas implementarem, falta vontade de fazer, e tem margem, sabe? Eu acho que tem margem mesmo. O valor que a CBF gasta no STJD do futebol era perfeitamente compatível com algum tipo de remuneração dos membros, não seria nenhum absurdo. Mas, enfim, né, isso ainda está na ideia, né? Sim, e não, e importante essa questão das parcerias que ocorrem, cara, eu acho que até a profissionalização dos TJD, se a gente trouxer também para âmbito estadual, eu trago um exemplo aqui de Santa Catarina que existe o TJD da FESPORT que acaba abarcando várias modalidades através de convênio. Então, assim, então seria uma possibilidade, né? Talvez o futsal, talvez o handebol não teria a estrutura de ter um TJD próprio, faz parcerias com o TJD, que é profissional, não no futebol, mas dessas outras modalidades olímpicas, talvez, seria uma possibilidade isso. Porque se a gente for pensar,
evidentemente que a gente não está pensando em querer ganhar dinheiro, né? Lógico, eu também quero, né? Eu brinco, outro dia o Dr. Bichar até falou que achou um absurdo eu falar, mas no bom sentido, né? Mas que eu falo que quando for remunerado não vão me chamar, né? Eu vou estar nos tribunais, eu estou em um monte de tribunal, mas acontece isso, né, Luzano? A gente fica nessa. Então, você vai indicar, né? Você precisa. Às vezes vem alguém e pede ajuda para a gente montar o tribunal. Então, você vai montar. Quem que você vai indicar? Alguém que você não conhece ou alguém que você sabe que tem condição de julgar, condição de ler um processo, entender o que está acontecendo? Então, a gente está estou em vários processos, né, com outros colegas que estão em vários processos, em vários tribunais, porque, então, se fosse um só, a gente compondo o mesmo tribunal, né, seriam inclusive as mesmas pessoas. É bem possível mesmo, e, enfim, é uma das ideias que eu trouxe, que não é nova, né? A ideia de compor vários tribunais tem. Eu lembro que o próprio Marcílio falava muito já desse tribunal, né? Então é uma ideia antiga, não é uma ideia minha, nem original, né? Da gente criar. O que a gente tem falado hoje em dia de criar um tribunal junto à estrutura do Comitê Olímpico Brasileiro, que é uma ideia que eu ouvi primeiro da boca do Tomás Paiva, né? Que também não vi se ele está aí, né? Mandar aí um abraço aí para o Tomás, para o pessoal aí da Beneficência, mandar um abraço pro pessoal da Fábrica de Maldades aí, que são grupos de amigos de direito esportivo que a gente acaba tendo, né? E que é a nossa maior remuneração hoje em dia, né? Da maioria, gente. São os amigos que a gente faz no direito esportivo hoje. São aí talvez a maior remuneração, embora hoje atualmente eu seja ouvidor de competições da federação, né? Que é uma atividade remunerada. A Federação Paulista de Futebol. Perfeito. Tenho que fazer um registro aqui que acabei não fazendo no momento da interação, mas acredito que quando ele acaba vindo depois tem mais destaque. O Dr. Gustavo Lopes, vice-presidente do PDD, fica aqui um forte abraço. É um prazer tê-lo aqui participando da live e acompanhando hoje a live, recebendo o Dr. Caio Medawar sobre o tema do desenvolvimento da justiça desportiva. Já fica aqui em tempo, amanhã o IBDD ele tem uma nova edição do Happy Hour do IBDD, né? A primeira vez foi bem bacana, amanhã às 18 horas. É necessária a inscrição prévia no link, que está no link da bio do IBDD, né? A participação é via Zoom e ela é exclusiva para os membros filiados regulares e a transmissão ela ocorrerá ao vivo no canal oficial do IBDD no YouTube. É bem bacana, fica aqui o convite. Doutor Caio, a gente vai chegar num ponto agora que eu lendo o seu artigo, eu já vou também dizer que depois eu vou tomar a liberdade de fazer alguns apontamentos sobre a necessidade de alteração legislativa envolvendo a justiça desportiva, né, o CBJD. A gente sabe que a última grande alteração ocorreu em 2009 e existe já a tentativa, estudos para essa alteração, então fica aqui o questionamento de quais seriam as sugestões, né, de implementação nessa nova redação. Eu acho que, primeiro, né, é importante fazer agradecer, que eu vi que tem bastante elogio aí pessoal, é tudo amigo, viu? Elogios devem mais à amizade do que propriamente à qualidade do expositor. Mas, assim, existem muitas... primeiro, assim, tem muita coisa, muita modalidade que esse modelo não tem sido eficaz, né? Então, acho que a primeira ideia é que a gente pense a legislação esportiva, os códigos do processo desportivo, um pouco também para outras modalidades. A gente falou já no começo da live sobre competições curtas, né? Que tem uma dinâmica diferente. E hoje você tem alguns artigos que permitem que a própria entidade excepcione. Então, isso tem que ser um pouco mais claro, né? Então, acho que talvez um código que tenha uma flexibilidade ou que tenha uma previsão, né? O pessoal fala muito hoje em criar um código para o futebol e um código para outras modalidades. Então, nesse sentido, uma alteração legislativa poderia dar mais efetividade para algumas modalidades. Então, como eu mencionei, você tem algum problema
numa competição de ciclismo. A competição acontece, é tudo decidido pelos comissários, está tudo certo, acabou no dia seguinte. Aí vem alguém que se sente prejudicado de qualquer coisa e vai falar assim, mas tá bom, e o tribunal, né? Isso daqui, eu me senti injustiçado com essa punição não foi dada de acordo com o código. Então, essa situação, ela precisava ser prevista, né? De como essas modalidades vão funcionar. Eu acho que o código tinha que ser mais flexível com relação à composição isso aí envolve até a alteração da Lei Pelé, mas né, a gente não precisaria ter tribunais tão grandes ou tão complexos, estruturas tão complexas, né? A gente poderia ter alguma coisa mais efetiva. Então, assim, eu acho que o que precisa ser feito hoje é uma avaliação de efetividade e de adequação do código para a necessidade do esporte. Então, assim, as modalidades têm peculiaridades, como essas peculiaridades vão ser tratadas? Porque hoje eu dei uma pesquisada, não achei qual modalidade tem uma régua de uma tábua específica de infrações, né? Alguém pode me corrigir, mas eu não consegui descobrir ainda. Né? Então, assim, essas peculiaridades, esses detalhes têm que ser resolvidos. Né? Essa série. E óbvio, né? A gente tem hoje. O código precisa ter uma disciplina um pouco melhor com relação à manipulação de resultados. Né? A gente tem aí uma dificuldade grande de aplicar. A gente tem uma dificuldade muito grande num processo de pedofilia, né? Então, na ginástica foi obrigado a fazer um estudo bastante aprofundado para que vários artigos fossem aplicados numa situação de pedofilia. Então, existem várias situações que o código ainda não abarca e que a gente precisaria aclarar em que medida a norma internacional ou os códigos disciplinares das modalidades podem ser aplicados, porque hoje a gente tem a ideia de que você só pode aplicar o que está no CBJD, mas em algumas situações a gente consegue aplicar a norma internacional, porque a norma internacional ela é recepcionada pelo artigo 1º da Lei Pelé, não tem como não aceitar. Então, existem, assim, eu acho que é muito mais o sentido das alterações do que propriamente uma alteração ou outra, né? Porque tem alterações pontuais, por exemplo, no futebol tem uma tendência do pessoal revogar o 243F, que eu brinco, né? Porque estão criando tanta dificuldade de aplicação que não existe no código. Mas a gente não pode tutelar a honra, e o árbitro não se disse ofendido. Mas desculpa, isso não é o escopo, né? Não está isso. Isso não faz parte do desportivo. Né? Se você tem um artigo que protege a honra dos participantes da modalidade esportiva, eu escrevi um artigo sobre isso, que foi, acho que, a minha primeira coluna, tem um sentido naquilo, né? Mas, assim, se é a intenção de revogar aquilo para a modalidade, que não aconteceria, por exemplo, para o judô, na ginástica, que são modalidades em que o respeito à figura do árbitro é maior, né? Então, assim, essas coisas são mais pontuais, né? Mas eu acho que, em geral, as alterações têm que ser pensando em dar efetividade para os processos. É claro que, hoje em dia, 90% dos processos, que é a expulsão, se resolvem facilmente, mas eu acho que uma estrutura, a gente poderia pensar em estruturas mais adequadas, mais flexíveis, enxutas, criar mecanismos que forcem a criação de uma estrutura que abarque várias modalidades. Eu acho que é um pouco mais por aí. Eu vou nessa linha, né, na coluna. Perfeito. Então, aqui, como eu já tinha antecipado aqui, eu peço já licença até para interagir. Me chamou muita atenção. Isso aqui faz parte da live. Me chamou. Realmente, no CBJD, a parte das disposições transitórias e finais, que é onde traz o 268A, que ele permite que as entidades de cada prática desportiva fazer um anexo ao CBJD com as regras específicas, né? Claro, obedecido a autorização do Conselho Nacional do Esporte, do CNE, e você falou, qualquer coisa, eu não conheço, eu fui pesquisar e tem, o único anexo é de 2008 do rugby. Aí, o rugby. Mas então, por que o rugby tem? Porque o rugby é estruturado, o pessoal se estruturou. Perfeito, e eu até fui, as tábuas de regras, eu até vi algumas
possibilidades que eles trouxeram, claro, é de 2018, então é bem recente se a gente analisar o CBJD, a última grande alteração, que até seria alguns pontos interessantes, eu não sei se já estão, mas seriam importantes trazer nesse CBJD. Tem um ponto que eu achei interessante do rugby, que é qual? Que até ouvi o doutor João Guilherme trouxe algumas punições de 4 partidas em campeonatos de tiro curto, ela acaba sendo inviabilizando a participação do atleta, né? E aqui, como o Caio antecipou no início, a gente conversava há umas 2 semanas, quando eu tinha pensado no artigo, era justamente as relações ao árbitro, as infrações. Né? Então, a gente tem punições, o 266, por exemplo, que é um típico indiciamento do árbitro, né, que ocorre as denúncias, que é deixar de relatar ou de modo que impossibilite a identificação. A pena mínima são 30 dias. Então, assim, a gente tem para um árbitro uma pena de 30 dias, a gente está falando 2 jogos por semana, são 6 jogos. Né? Onde a pena mínima para um atleta por cuspir são 6 jogos, que vai dar 21 dias. Então, assim, existe essa dosimetria que também, no meu entendimento, seria interessante que fosse analisada. E o rugby traz uma questão interessante relacionada ao árbitro que se aplicaria ao 266. O rugby traz a possibilidade que, se na audiência o árbitro ele comparece e faz uma retificação na audiência mesmo, ele explica o motivo da expulsão, ele acaba sendo absolvido. Olha que interessante. Uma excludente de responsabilidade. E faz sentido, né? Tirando casos graves, na maior parte dos casos, o 266 ele é aplicado ou para o árbitro que não sabe preencher súmula, né? Ou por uma desatenção. É muito difícil ser alguma coisa no sentido de uma coisa dolosa, né? De que o árbitro não quis. A gente já viu, né? Mas cada vez mais difícil, né? O árbitro preencher errado. E até por conta da quantidade de campo, o próprio Estatuto do Torcedor permite que a súmula seja ocorra um adendo no período de 24 horas, então o 266 cada vez ele acaba mesmo menos desuso. Alguns casos, ainda eu estava no STJD na época, de árbitro que acabou fazendo adendos da súmula até fora desse prazo. Porque o árbitro, é muita coisa que o árbitro tem que ver durante o jogo, né? O árbitro, então, ele manda praticamente no jogo, né? Então, o Tite Viso fala que quando ele sai do Brasil, né, pela América do Sul, aí, quando ele vai atuar pela Conmebol, o árbitro chega, o chefe do policiamento vai falar com ele em alguns lugares, entendeu? Então, assim, bem a importância que o cara tem, ver se está tudo em ordem. Então, eu acho realmente... tem que ser discutido isso, porque já foi, a alteração de 2009 foi exatamente para mudar, para adequar penas, né? Muitas penas adequadas, muita coisa que era pena por prazo que passou a ser por partida, né? As próprias penas dos árbitros, a gente passou a ter alguns artigos que a pena mínima, que era de 30, passou para 15 dias. Tinha 120 também, né? Tinha uma pena que... O meu irmão, eu lembro quando ele foi enquadrado numa dessa de 120. Poxa, 120? 120. Mas você não tem... não tem como você... quando o atleta, por um lance de jogo, quebra a perna do outro, o procurador tem que pedir a aplicação do agravante, né, da qualificadora que afasta ele enquanto o outro não voltar. Por quê? Porque está no código, mas para alguns casos isso vai ser excessivo, né? Aquela situação que meu irmão foi, ele era reserva do Figueirense Caxias, aqui em Florianópolis. Acho que era do acesso da Série B. Mas bacana. E agora... Não, ele foi o 120. Foi aquele quarteto inteiro, né? Por conta foi todo o quarteto de arbitragem. E, Caio, qual é a sua avaliação sobre o funcionamento da justiça antidopagem no Brasil? Né? A gente deixa aqui para o seu comentário que, com muita propriedade, vai trazer o conhecimento aqui para quem está nos acompanhando. Essa pergunta é importante porque eu participei de um grupo que foi para Brasília, né, tentar conversar
com o pessoal da BCD à época, quando da criação, né, dessa Justiça Esportiva Antidopagem. E a gente ficou meio taxado como quem era contra, né, a Justiça Esportiva Antidopagem. Na verdade, a gente nunca foi contra ter um tribunal, né? Eu, Tomás, o Paulo Schmidt até que era, né? Eu vi que ele mandou um elogio também, agradecer, mandar um abraço. Mas, assim, a Justiça Esportiva Antidopagem, ela passou por uma dificuldade muito grande no momento da implementação, né? Então, inicialmente ela foi imposta, né? Eu falo que eu acho que é inconstitucional, porque se a gente tem uma autonomia esportiva, o Estado não poderia impor um tribunal, que eu acho que é um problema, um tribunal estatal, né, para julgar a questão esportiva, essa que talvez seja a grande questão, mas tipo, o artigo não é sobre isso. Mas eu acho que o tribunal ele tem algumas lições que ele traz para a gente, das coisas boas, das coisas ruins, que a gente tem que levar nessas reflexões. Eu menciono o problema da implementação. Então, você precisa ter sempre um trabalho político, por ser um tribunal estatal, dentro da estrutura estatal, do Ministério do Esporte, hoje é Cidadania, né? Ministério da Cidadania, do Conselho Nacional do Esporte, orçamento, para quê? Para você ter secretários em quantidade. Então, o vice-presidente, que é o doutor Guilherme, ele é militar, ele conhece tudo do Estado, então ele sabe com quem ele vai falar. A doutora Tatiana, também não vi se entrou, mandar um abraço. A doutora Tatiana é advogada-geral da União, então ela sabe também o que fazer, falar, olha, a gente precisa ter tantos secretários, precisa ter estagiário, coisa e tal. Precisa indicar o nome. Então, hoje o tribunal funciona porque as pessoas que estão no tribunal sabem como a coisa faz. Então, quando ele foi instaurado, ficou Luciano Rostins, o Gustavo Delbin, lutando para que essa estrutura fosse instaurada, e ficou mais de um ano sem ter denúncia, porque não tinha procuradoria. Né? Então, esse é o lado complicado que a gente tem que pensar. O quanto burocratizar uma justiça desportiva, criar regras excessivas para a formação de justiça desportiva, engessa ou atrapalha o funcionamento da justiça desportiva. Se você for pegar o CBJD, a forma como você tem que eleger os auditores das comissões disciplinares é de chorar. Não, tem que dar uma lista, por quê? Porque você acha que você vai montar a comissão disciplinar de acordo com o gosto do pleno, sabe? Por que o código tem que dizer que vai ter que ser... vai ter que ser em linha, sabe? Tipo, aí lá no STJD do futebol você tem dias das sessões. Então, um dos auditores, o Roberto Vasconcelos, que hoje é desembargador em Minas Gerais, ele dava aula toda terça-feira, então não tinha como, ele tinha que pegar uma comissão disciplinar que se reunisse em outro dia. Então essas coisas são complicadas, né? E as coisas boas da Justiça Esportiva Antidopagem, né? Primeiro que a estrutura tem funcionado muito bem, né? Eles têm garantido uma secretaria que funciona, né? Os membros da Justiça Esportiva Antidopagem se esforçam bastante, porque é muito difícil, né? O processo de doping está acostumado a 90% na Justiça Esportiva ou mais de processo simples, né? Que você lê a súmula, enquadra e pronto. E na Justiça Antidopagem não é assim, você tem que ler o processo, tem que ver, tem prova técnica, então há um esforço muito grande dos membros, apesar de voluntários, né? E o processo eletrônico. O sistema de processo eletrônico faz uma diferença absurda, né? Eu tentei no STJD do handball, quando eu fui presidente, todos os processos, todas as peças eram digitalizadas, né? Então a gente tinha, né, acesso por Dropbox e coisa e tal, mas isso era uma coisa que eu fazia, né? O presidente do tribunal não tinha uma estrutura, um sistema, né? O próprio STJD do futebol está implantando só agora, que é uma coisa que o próprio Flávio Sveiter já falava isso quando eu estava lá no futebol. Então, a gente precisa evoluir para um processo eletrônico, porque todos os tribunais regulares estão evoluindo para isso. O TRT aqui da segunda região está transformando todos os processos físicos em eletrônicos, né? Daquele jeito, né? Você recebe a publicação, quando você vai ver, não, ainda não foi digitalizado. Mas é a tendência. Então, assim,
o Tribunal Antidopagem tem evoluído muito e essa matriz digital dele tem sido muito eficiente a ponto de a gente estar julgando todos os processos quase que normalmente, né, por vídeo, né, o tribunal não parou. Né, eu brinquei com a Tatiana numa das lives dela, numa live do IBDD, né, na live do IBDD Subdop, né, no webinar que teve com a ASP, que eu achava ela louca, que que não ia dar certo, né, e queimei minha língua, graças a Deus, né, então eu acho que essa evolução mostrou que quando você tem gente dedicada, gente que se preocupa em buscar os caminhos, a coisa pode funcionar. Então, hoje, por exemplo, o Procurador-Geral Paulo Schmidt, ele defende a Procuradoria de forma intransigente. A gente vai lá no CBA, no novo CBA, a gente está defendendo as prerrogativas da Procuradoria, né, nas discussões, né, cria uma confusão, a gente quer ter acesso ao processo, a gente brigou para ter procurador a mais, então era uma procuradoria que tinha 3 procuradores, hoje nós somos 6, né, para um trabalho bem especializado, tem 6 procuradores muito bem especializados, inclusive a Júlia Gélia, minha colega, tem feito um trabalho muito bom, o João Guilherme, o William, a nossa coordenadora geral, Raquel, além, obviamente, do Paulo. Então, o trabalho a gente tem gente preocupada em fazer a coisa funcionar, né? Então, eu elogiei a Tatiana e o Guilherme porque são presidente e vice, mas o Humberto, que foi vice-presidente, também, todos se esforçam na parte administrativa do tribunal. O que me preocupa é se eles saírem e entrar alguém que não tenha essa linha, né? Ou se de repente a gente sai e pode entrar qualquer pessoa, né? Então isso entra um outro aspecto que eu coloquei na coluna, que a gente ainda não abordou, que é a formação dos auditores, né? Alguma coisa que faça com que haja algum tipo de formação mais efetiva dos auditores, dos procuradores, etc. Eu estou chato, né? Eu cobro os procuradores que trabalham comigo, né? Nem todo mundo, né? Mas quanto até ia fazer esse comentário que por conta da mudança, né? Esse julho a gente teve teve a mudança nos TJDs, nos Superiores Tribunais de Justiça Esportiva, e fica um registro aqui do próprio STJD do futebol, né? Quem pôde acompanhar início de agosto diversos seminários, workshops com auditores, com a Procuradoria. Santa Catarina, o TJD do futebol também implementou cursos para os novos auditores e procuradores também, então fica o registro dessa implementação, pelo menos dessa necessidade, desse auxílio mesmo dos tribunais em estar fomentando, em estar não profissionalizando naquele sentido no contrato de trabalho, mas profissionalizando pelo menos ainda mais os julgadores e os procuradores, né? Caio, eu estou olhando aqui para o relógio, eu vou até o final aqui. Vou aproveitar ao máximo, né? O tempo tá voando, eu tenho que deixar também um registro aqui para Fernanda Chamusca, que fez comentário, participou da live terça-feira do IBDD. Fica aqui também os nossos cumprimentos ao presidente do IBDD, doutor Leonardo Andreotti. E importante também trazer aqui um curso que também o IBDD oferece aos seus filiados, que realizando a matrícula até dia 20 de agosto terão 30% de desconto nas mensalidades de um curso de gestão do esporte e direito desportivo na Universidade Católica de Santa Catarina, né? Após o dia 20, esse desconto ele vai para 20%, até a turma não atingir o limite de 35 alunos. Então fica aqui o convite. A gente sabe que não são muitos cursos de direito desportivo, então fica aqui uma oportunidade para quem deseja se especializar e estudar mais o tema que é tão apaixonante. Caio, eu vou passar a bola aqui para ti para se encaminhar para as considerações finais com pesar. Não, mas eu acho que a gente tem
não posso ser eu só falando, né, de justiça desportiva. A gente tem muita gente boa e a live é só uma oportunidade que a gente tem de trocar uma figurinha, de trazer. Eu não consegui acompanhar todo mundo que está entrando, vi que a minha prima Emiliana entrou, deve ter mais parente meu aí entrando para acompanhar, os vizinhos. Eu não sei se a minha filha Isabela entrou também, que ela reclamou que todas as lives ela ouve, que eu falo que a Selma aí mandou, eu falo muito, que todas as lives eu falo que o atleta é responsável por tudo que está no corpo dele, que acho que ela ouviu muito eu falar sobre doping. Então, Isabela, se você estiver aí, o atleta é responsável por tudo que está no corpo dele. Mas eu acho que isso é importante, né? A gente teve ontem um julgamento muito polêmico, né, sobre doping, né? A gente teve, acho que a primeira absolvição de um atleta por presença de substância no tribunal de dopagem, né? O acordo ainda não foi publicado, claro, mas a gente precisa ter uma discussão, né? A gente quando vai julgar, para entender o que aconteceu nesse julgamento, precisa estudar e eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar nessa minha coluna é que não é brincadeira, entendeu? A justiça esportiva é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante, é uma coisa que mexe muito, né? Eu comentei que eu vivia o processo da Portuguesa, né? Eu atuei em segunda instância na elaboração de pareceres, então fiquei eu e o Paulo Schmidt discutindo a versão final do parecer, tanto do recurso da Portuguesa como o recurso do Flamengo, no dia 23 e 24 de dezembro daquele ano, porque o julgamento foi entre o Natal e o Ano Novo, né, com as crianças querendo brincar com a gente. Parecia que era a mesma coisa, mas as teses, tanto do Flamengo, as teses de Flamengo e as teses de Portuguesa, são totalmente diferentes. Então, tecnicamente falando, a defesa do Flamengo era uma defesa muito, muito técnica, fazendo análise de norma da FIFA, quando que a FIFA internalizou, determinou a suspensão automática, como foi feito. Então, assim, é um trabalho que precisa ser melhor. A gente precisa ter cuidado, né? Eu fico muito chateado quando um julgamento é feito com desdém, quando eu pego alguém que assume uma posição de justiça esportiva falando assim, porque o pessoal julga tudo errado, porque a justiça esportiva interfere demais. Sim, não interfere nem de mais nem de menos, né? Você analisa o tipo, analisa os fatos, analisa se é infração, se não é infração. Que tem que interferir minimamente. Ela tem que interferir nos limites do código, nos limites da lei, nos limites, porque se você aplica uma pena igual para duas circunstâncias de gravidade diferentes, você está interferindo no resultado. Né? Se eu vou aplicar um jogo para todo mundo, independente da intensidade ou da gravidade da conduta, eu estou interferindo, porque o atleta violento ele vai poder jogar e o atleta que cometeu um lance simples vai cumprir a mesma pena. Então, que justiça é essa? De dizer que não, a pena é exagerada. É exagerada? Depende. Então, para se entender se ela é exagerada ou não, depende de estudo, dosimetria, dos institutos, para que serve, qual bem jurídico tutelado, tudo isso. Né? Então, é isso que eu defendo, que a gente trate a justiça desportiva com respeito, né, e que a gente evolua. Né? Hoje, eu sei que está acabando, mas eu uma vez assisti uma palestra do Eric Betting, do Máquina do Esporte, em que ele fala toda a evolução do staff do futebol. Né? Então, ele fala que antigamente, primeiro começou com o treinador, aí começa preparador físico, preparador de goleiros, ele vai fazendo toda a evolução de como foram se profissionalizando. Então, todo mundo vai se profissionalizando. Né? E hoje a gente quer dizer que o árbitro não é profissional, sendo que a gente sabe que né? Os principais vivem disso. E a justiça desportiva também não é. Né? Então, assim, eu acho que é uma evolução natural, principalmente nas modalidades que tem bastante dinheiro envolvido. Perfeito. Caio, fica aqui o meu agradecimento, né? Registro a presença da Selma, da doutora Adriana Hassi,
e para mim foi uma satisfação enorme, muito obrigado. Obrigado Satisfação é minha. obrigado pela live. É um prazer poder estar aqui representando o IBDD, fazendo aqui essa entrevista e muito obrigado. Aqui eu vou conseguir encerrar no limite. Já estava aqui suando, eu preciso salvar, preciso dar tudo certo. Caio, muito obrigado. Fica Um o abraço pro convite. Cris também. Obrigado. Fica aqui o convite para todos, né? As lives elas ocorrem após a publicação no site do IBDD, as publicações segunda e quarta, e no dia posterior, terça e quinta, recebendo o convidado. Caio, espero que logo passe toda essa pandemia e os eventos e todos nós possamos nos encontrar e matar essa saudade e debater o direito desportivo, que é muito bacana. Eu só tenho a agradecer também, Bozano. Muito obrigado mesmo. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.